eu entendo um pouco de óleos essenciais. Se tem uma coisa que eu sempre digo a gente nunca sabe tudo, né? Então, Recording in progress. o que eu posso dizer? Eu sou uma terapeuta, sim, porque eu fiz alguns cursos, mas eu sou uma entusiasta. Eu sou apaixonada por isso. Acho que por isso que quando me ofereceram essa oportunidade de estar conversando com vocês, eu falei, gente, eu preciso falar, porque óleo essencial é uma coisa que, na minha opinião, tinha que ser assim distribuído no SUS. Todo mundo tinha que ter acesso, porque a gente não faz ideia da potência que tem dentro desse vidrinho. Eu vou falar dele hoje em específico, tá? Porque é muito, se for falar sobre todos os óleos que tem nos 5 blends que a gente tem, vai demorar muito. Teria que ser uma maratona, na verdade. Então, eu vou falar a respeito dos óleos e dar uma pincelada e vou pegar um em específico, que eu escolhi esse aqui, e eu vou falar para vocês por quê, para poder falar melhor a respeito dele, tá? Para vocês entenderem. E aí, as dúvidas que forem surgindo, vocês podem ir perguntando, que conforme a gente for conversando, eu vou tentando esclarecer, tá bom? Dá um joinha se tá todo mundo ouvindo, se tá tudo ok. E pode compartilhar a tela, Márcio, por favor. Ah, maravilha. Gente, não liga não, que de vez em quando eu vou pegar meu óculos, porque o quê? Pensa numa pessoa que não enxerga. Ah, tá, beleza. Pode passar. Eu vou falar um pouquinho o que são os óleos essenciais. O óleo essencial nada mais é do que o DNA da planta, tá? Então, ele é retirado, todas as propriedades boas daquela planta são retiradas do DNA dela. E, dependendo de cada planta, é formado um óleo essencial, tá? Não é nada mais do que isso, é simples assim. Se alguém perguntar para vocês, fala, mas o óleo essencial não é igual à planta? Na verdade ele é o DNA, a parte boa, a parte mais concentrada dela, tá? Pode passar. Eu amei essa tela, porque a maioria das pessoas não conhece o que é um óleo essencial. E aí agora meio que entrou na moda, né? Falar sobre isso, sobre coisas mais naturais, mas na verdade, se a gente for puxar pela história, já existe há mais de 7.000 anos casos em que as pessoas já utilizavam plantas, não em forma de óleo essencial, obviamente, mas em forma de outras, emplastro, por exemplo, que é uma pasta, né, que eles usavam, para poder curar, enfim, enfermidades, cortes e etc. Tá? Pode passar. Para quem não sabe, existem, se não me engano, eu vou até aumentar a tela aqui, mais de 600, eu ia falar 500, mais de 600 citações na Bíblia a respeito de plantas usadas para algum tipo de... Eu não gosto de falar cura, tá? Depois eu vou explicar para vocês. Porque a maioria das pessoas, quando a gente conversa sobre óleo essencial, ele fala assim, eu tenho uma dor de cabeça e eu quero curar. Assim como o remédio de farmácia, tá? O óleo essencial, ele não cura, ele ajuda a melhorar. Quando você quer curar alguma coisa, você tem que ir na raiz do problema dessa coisa. Então, se você tem uma dor de cabeça, ela não é uma dor de cabeça porque ela surgiu porque você tomou, por exemplo, sol. Não, você tomou muito sol e de repente você estava num clima frio e foi para esse clima quente, teu corpo não conseguiu absorver isso e aí o cérebro passa a informação dizendo, não, tem alguma coisa errada e te gera dor de cabeça. Então, toda vez que se fala em óleo essencial, eu nunca falo cura. É sempre uma ajuda, tá? Vai ajudar a melhorar, vai prevenir. São outras coisas. Quem pode curar realmente são só os médicos, tá bom? Pode passar.
Existem no mercado muitas empresas que lançam óleos essenciais e outras que têm essência. Qual é a diferença? A essência ela é sintética. Nada mais é do que eles pegam um cheirinho, vou colocar assim, colocam junto com materiais sintéticos para poder colocar num... Não é nem aromatizador, tá? O aromatizador, ele não consegue processar a essência. Então, coloca, por exemplo, num umidificador, que serve só para umidificar o ar. Coloca ali para ficar um cheirinho gostoso no ambiente. Isso não tem nenhum tipo de... como é que eu posso dizer? Ele é só o cheiro. Ele não vai despertar em você nada que seja melhor do que isso, a não ser aquela sensação agradável. Mas só, ok? Pode passar. As formas de uso, as mais usadas, são pela inalação, pelas mãos. Aliás, eu vou mostrar para vocês. Para quem não sabe, esse aqui é o Breathe Well, tá? Que eu vou falar sobre ele. E a gente coloca aqui, ó, uma gotinha. Não sei se vai dar para ver. A gente esfrega a mão assim, só para espalhar, em formato de concha, e inspira, assim, ó. Pode soltar pelo nariz ou pela boca, tá? Mas inspira pelo nariz. Gente, eu queria que vocês tivessem, é muito bom. Você pode fazer quantas vezes você ainda sentiu o cheiro aqui na sua mão, tá? Eu poderia ficar aqui fazendo 8, 10 vezes, mas vamos fazer só 3, que é para não tomar o tempo de vocês. Márcio, conseguiu? Ah. Então, a forma mais usada, volta lá um pouquinho só, por favor. A forma mais usada é pela inalação, pelas mãos, tá? Ou uso tópico, que é com um óleo carreador. Esse aqui meu, ó, é um óleo de girassol comum que eu uso para poder diluir e passar no corpo. Essas são as formas mais usadas hoje em dia, né? Quem é que não lembra da época da nossa avó, da nossa bisavó, que ela colocava, tava, por exemplo, gripada, eu estava gripada ou com resfriado, toda entupida, que é assim, aí a avó colocava eucalipto para ferver na água, e aí a gente colocava uma bacia de água quente, colocava um pano em cima e ficava cheirando aquilo. Isso também é uma forma de inalação, tá? Pode ser também. Não tem problema, é só você usar a gotinha na água, mas pela mão é muito mais rápido. O nosso cérebro, isso é uma coisa que vale a pena falar também. O óleo essencial, ele é muito potente porque o nosso cérebro, pela inalação, através da inalação, dessa forma que eu falei, ele leva 20 segundos para reconhecer o que precisa ser feito. Então, nesse caso aqui do Breathe Well, que ele é para abrir as vias aéreas, para você respirar melhor, e ele tem outras coisas que depois eu vou falar, o nosso cérebro leva 20 segundos para entender através da inalação, e do uso tópico, ele leva 2 minutos para chegar na corrente sanguínea e 20 minutos no corpo todo. Então, é muito rápido. Por isso que a gente diz que o alívio é quase que imediato, tá? Porque se você está com problema de congestão, alguma coisa assim, é óbvio que, vamos ser claros, não vai em 20 segundos desentupir tudo e você vai melhorar da noite assim, pá, não é mágica. Mas com o uso constante, você vai ver que isso melhora muito, tá? Deixa eu ver aqui, Flor, não vi qual era a pergunta, desculpa. Qual trabalho a gente tá fazendo? Só um minutinho. Se demonstrar na mão para as pessoas, elas já conseguem sentir algum efeito além do cheiro agradável? Sim. Acabei de responder, exato. 20 segundos ela já consegue sentir no corpo, tá? 2 minutos ela já tem aquela sensação, e se você continuar conversando com ela, uma dor de cabeça, por exemplo, em 20 minutos passa, tá bom?
Pode passar, Márcio. Aqui, ó, a quantidade de óleo essencial ideal para uma pessoa varia muito, tá? Eu deixei essa tela porque geralmente é 20 quilos por gota, mas depende do blend, tá bom? Então, ao invés da gente usar o peso corporal, a gente vai usar a idade, ok? Porque nós vamos falar depois, quando eu estiver falando sobre os óleos, a respeito de óleo essencial para crianças e para bebês, tá bom? Como pode ser usado, se pode ser e como que vai funcionar. Mas pode ser assim também em adultos, maiores de 18 anos, tá bom? Maiores de 18, você pode colocar uma gota para cada 20 quilos. Então, se a pessoa 60 quilos, 3 gotas. Mas os nossos blends são muito fortes, eles são muito bons. Então, vamos utilizar, ao invés do peso, a gente utiliza a idade, tá bom? A idade da pessoa, mais ou menos o hábito que ela tem, eu já vou falar a respeito. Pode passar. Olha, existem empresas que divulgam a ingestão de óleo essencial. Aqui no Brasil é proibido, tá? Por quê? A Anvisa, ela não permite simplesmente porque o nosso fígado, ele não foi feito, digamos assim, né, para a gente poder metabolizar óleo. Tanto que as pessoas que têm problema de fígado ou de vesícula, qual é o problema? Ele não consegue metabolizar tanta gordura, tá? E não é só de comida que a gente está falando. Por exemplo, o açúcar, ele vira gordura. Se você come muito doce, ele vira gordura. Então, às vezes, pessoas magras têm problema com vesícula e com fígado, tá? Porque ele não consegue metabolizar aquela quantidade de gordura. Então, o óleo essencial, ele não é para ser ingerido, e o blend específico, que é esse caso aqui, o que é um blend? São vários óleos essenciais dentro de um, tá? Então, a maioria, no caso aqui, deixa eu ver, esse tem 5, tá? Então, são 5 em um. Esse, então, em hipótese nenhuma. Mas tem algumas empresas que divulgam óleos essenciais que são únicos, ou seja, só aquele óleo essencial que pode ser ingerido. No Brasil, é proibido, ok? E eu, particularmente, digo que não, porque nosso fígado não foi feito para a gente colocar óleo e ele metabolizar isso. Então, eu acho que a longo prazo vai dar mais problema do que resolver aquilo que a gente está querendo. Pode passar. Vamos lá. Vamos começar pelo Full Guard. O Full Guard é um blend de óleos para imunidade, tá? Ele foi desenvolvido com vários óleos específicos para aumento de imunidade. E cada óleo, ele tem a sua contribuição. Por exemplo, laranja amarga. Laranja amarga, ele é digestivo, ele resolve problemas de constipação, quem tem problema de intestino preguiçoso, ele elimina toxina, ele trata a retenção de líquido, que mais? Que eu me lembro agora, alivia ansiedade. Então, no caso aqui, a laranja amarga tá para fazer o processo assim de digestão de inflamações internas, tá? É isso que ela faz aqui no blend do Full Guard. Ela resolve qualquer tipo de inflamação interna. Por exemplo, quem tem uma inflamação de vesícula. Eu tô fazendo assim, gente, porque eu vou operar amanhã, tá? A vesícula, por isso que eu tô me citando, mas depois posso citar outros exemplos. Eu tô com uma inflamação na vesícula, então o Full Guard seria ideal para mim, simplesmente para eu poder pingar 1 a 2 gotas, colocar o óleo de girassol 4 a 6 gotas, misturar e colocar em cima da área onde é a vesícula, tá? E aí você passando, ele vai penetrar e vai fazer com que aquela dor ou aquele desconforto, aquela inflamação, ela diminua, ok? Então, depois dele a gente tem o alecrim. Alecrim, ele também é digestivo, ele é antimicrobiano, ou seja, ele mata micróbios,
ele é um antibiótico natural. Essa é a melhor descrição do alecrim. Tanto que, historicamente falando, eu vou citar Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, eles tinham banhos coletivos, tá? Eles tomavam banho em piscinas grandes. E eles colocavam alecrim dentro, que era para uma pessoa que tivesse algum problema de pele ou alguma sujeira, alguma coisa assim, não passasse para outra, para matar, entendeu? Então, ele é um antibiótico natural, ele mata todos os micróbios e algumas bactérias, vamos colocar assim. A gente tem o eucalipto. Eucalipto é um óleo, assim, que eu acho que quem já ouviu falar de óleos essenciais conhece, tá? Ele é um óleo global, eu vou dizer assim. O eucalipto, ele é utilizado há milhares e milhares de anos para abrir as vias respiratórias, para você respirar melhor. Ele trata desde rinite, sinusite, até uma tuberculose, por exemplo. Tá? Ele consegue aliviar esses sintomas. Asma é uma coisa que era muito tratada quando não tinha, né, quando ainda não tinha à disposição os aparelhinhos, era muito utilizado para abrir as vias respiratórias da pessoa que estava com uma crise de asma respirar melhor, tá bom? Canela, lembrei. Canela, ela também é antimicrobiana e aqui ela faz um papel é muito importante, eu diria. Ela faz a melhora do humor, tá? Na fase falando na parte emocional, não só na parte medicinal, mas ela regula os níveis de açúcar no sangue. Então, uma pessoa que é diabética ou que tem um problema ela tranquilamente pode usar o Fullguard para ajudar a amenizar isso. Gente, pelo amor de Deus, não é para parar de tomar insulina, ok? Vamos deixar claro. É só para melhorar, para que esses níveis abaixem. E uma pessoa normal também, que tem um colesterol alto, algum problema de triglicérides mais alto, mesma coisa, tá? Ela vai ajudar a regular isso. E por último, o cravo. O cravo, o que ele é? Ele é analgésico. Então, além de analgésico, ele trata febre, que é uma coisa assim que o Fullguard, eu diria que seria um dos mais importantes para o Fullguard, tá? Ele trata febre, ele é antitumorígeno, ele é antitumor. Pode ser cancerígeno? Sim, tá? Ele vai curar o câncer? Não. Ele vai ajudar a melhorar os sintomas. Então, para você ver a potência que a gente tem dentro desse vidrinho, tá? É uma coisa, assim, surreal. E todos os óleos juntos, eles fazem uma capa para as ameaças sazonais. Ou seja, quando você está usando o Fullguard, principalmente em crianças, tá, gente? Se o teu filho ou tua filha consegue inalar o Fullguard, ele meio que vai criar uma capa para os micróbios, trava-língua tá que tá hoje. Micróbio, bactérias e vírus, tá? Inclusive influenza, eu não sei se vocês sabem, mas inclusive influenza, ele meio que barra aquilo, porque ele vai estar por dentro protegido, tá bom? Mas quem já tem câncer e está em tratamento pode usar? Pode, mas aí, no caso, se ele já está em tratamento, eu sugiro que ele use outro, tá? O Fullguard seria para aumento de imunidade, certo? Mas no caso dele, que já está em tratamento, eu acho melhor ele usar o que tem o olíbano, que é o Mind in Peace. Porque o olíbano tem uma outra função, respondendo a tua pergunta. O olíbano, ele faz com que as células boas encapsulem as células más e diminua, você entendeu? Ele faz proliferar as células boas e faz como encapsular as células ruins. Então, na minha opinião, se ele já está em tratamento, é melhor o Mind in Peace, tá?